Você quer triplicar seus rendimentos? Coloque sua reserva de emergência em ações. Esse é o conselho mais perigoso que médicos recebem sobre finanças hoje e está destruindo a segurança financeira de profissionais que estudaram por mais de 10 anos. Nesse vídeo, eu vou expor a armadilha que está fazendo médicos bem-sucedidos perderem até 40% de sua reserva financeira justamente quando mais precisam dela. Uma emergência não avisa quando vai chegar e o mercado não espera você precisar do dinheiro para cair. Por quê? A armadilha invisível que destrói a segurança financeira dos médicos. O exemplo que acabei de compartilhar, pessoal, não é isolado. Na verdade, ele representa uma armadilha silenciosa que captura centenas de médicos todos os anos. Mas por que profissionais tão inteligentes, bem informados, caem nesse erro aparentemente básico? A resposta está na psicologia única que molda as decisões financeiras dos médicos. Depois de anos dedicados aos estudos, à residência médica, muitos sentem uma urgência em compensar o tempo perdido financeiramente. Essa pressão interna se combina com algo que vejo frequentemente nas comunidades médicas, que é o efeito FOMO, aplicado às finanças. Durante os cafés nos hospitais, nas conferências ou nos grupos de WhatsApp, não é raro ouvir um colega comentando sobre ações que dispararam ou fundos imobiliários que estão pagando dividendos extraordinários. O neurocirurgião do andar de cima comprou criptomoedas e dobrou seu investimento em 3 meses apenas. A dermatologista do consultório do lado está investindo em fundos multimercados e conseguiu um retorno de 28% no ano passado. E você? Está deixando seu dinheiro parado rendendo apenas a Selic? Essa pressão social se intensifica com a narrativa generalizada de que o dinheiro tem que trabalhar para você. E esse é um conceito válido para investimentos de longo prazo, mas potencialmente catastrófico quando aplicado à sua reserva de emergência. O que poucos comentam são os 3 momentos críticos que praticamente todo médico enfrentará ao longo da carreira. O primeiro, interrupção súbita da capacidade de trabalho. Diferente de muitos profissionais, médicos dependem da sua capacidade física além da mental. Uma lesão nas mãos, problema de coluna, burnout, podem interromper sua fonte de renda imediatamente. Segundo, oportunidades profissionais que exigem investimento rápido, sejam a participação em uma clínica, aquisição de equipamentos ou uma especialização internacional. Essas chances geralmente aparecem com prazos muito curtos. E terceiro, emergências familiares, que exigem não apenas recursos financeiros, mas também o seu tempo, justamente quando seus rendimentos podem diminuir. A volatilidade do mercado não se importa com as suas necessidades e as crises financeiras têm um timing perverso. Eles tendem a coincidir com os momentos de fragilidade econômica geral, exatamente quando o seu consultório pode estar com menos pacientes ou quando o hospital pode cortar plantões. Anos de mercado em alta criam uma falsa sensação de segurança. Entre 2016 e 2019, muitos médicos viram seus investimentos em renda variável crescerem de maneira consistente, criando a ilusão de que esses ativos eram seguros, quanto um tesouro direto, apenas com retornos maiores. Quando a pandemia chegou em 2020, muitos descobriram da pior forma que não era bem assim. Existe ainda um fenômeno curioso, a correlação entre crises pessoais e crises de mercado. Quando a economia vai mal, aumentam as chances de você precisar de sua reserva, seja pela queda na demanda por atendimentos eletivos ou pela necessidade de ajudar familiares que perderam o emprego. O quê? Os fundamentos de uma reserva de emergência adequada para médicos. Essa correlação entre crises pessoais e de mercado revela uma verdade inconveniente. Sua reserva de emergência precisa seguir regras completamente diferentes das aplicadas aos seus investimentos regulares. A medicina exige uma abordagem muito mais específica. E vamos começar com uma definição real. Reserva de emergência para médicos não é simplesmente dinheiro guardado. É um sistema de proteção financeira projetado para substituir temporariamente sua renda em caso de interrupção da sua capacidade produtiva, enquanto preserva o seu patrimônio de longo prazo. Diferente de outras profissões, a renda médica possui algumas características únicas. Para as especialidades cirúrgicas, uma simples tendinite pode significar semanas ou meses sem poder operar. Para médicos que dependem de plantões, um acidente de carro pode interromper completamente o fluxo de renda. A reserva ideal para médicos raramente se encaixa na fórmula genérica de 6 meses de despesas. Existem 3 categorias distintas de emergências médicas que exigem um planejamento específico. A primeira
é a incapacidade temporária, onde você precisa substituir sua renda por um período determinado. A segunda envolve oportunidades profissionais súbitas que exigem capital imediato. E a terceira categoria abrange emergências familiares que podem demandar afastamento prolongado. O cálculo ideal varia significativamente conforme a sua especialidade. Anestesiologistas e cirurgiões, por exemplo, precisam de uma reserva 20 a 30% maior do que clínicos gerais devido à dependência de habilidades manuais precisas. A matemática correta, pessoal, considera 3 variáveis: o tempo médio de recuperação para lesões comuns em sua especialidade, dificuldade de substituição da sua função e estrutura da remuneração, se depende mais de procedimentos ou consultas. Os verdadeiros objetivos da sua reserva, em ordem de prioridade, são: 1. Disponibilidade imediata, seguido de preservação de capital, facilidade de acesso e apenas em quarto lugar o rendimento. Muitos médicos invertem essa ordem, comprometendo a função principal do recurso. A liquidez representa a capacidade de transformar seu investimento em dinheiro sem perda de valor. A segurança garante que o montante estará íntegro quando necessário. A rentabilidade, embora desejável, jamais deve comprometer os 2 primeiros fatores. Para testar se sua reserva está realmente adequada, aplique o exercício da pior semana possível. Imagine que, simultaneamente, você sofre uma lesão que o impede de trabalhar, o mercado financeiro despenca 30% e um familiar próximo precisa de cuidados intensivos. A tua estrutura financeira atual resistiria? Especialidades diferentes exigem abordagens distintas. Um neurocirurgião, cuja renda depende quase que inteiramente de procedimentos manuais precisos, necessita de uma reserva proporcionalmente maior que um psiquiatra que pode continuar atendendo, mesmo com limitações físicas. Da mesma forma, médicos autônomos precisam de reservas mais robustas do que aqueles com vínculo CLT. E como? Estruturando sua reserva em camadas para máxima proteção. Se cada médico tem necessidades tão específicas, como então a gente vai estruturar uma reserva que realmente proteja o seu patrimônio? Enquanto a maioria dos médicos mantém sua reserva concentrada num único tipo de investimento, os mais protegidos financeiramente utilizam um método estratégico chamado de sistema de camadas de liquidez, que funciona como diferentes linhas de defesa contra emergências financeiras. Esse sistema se baseia em 3 camadas distintas, cada um com uma função específica. A primeira camada é a que eu chamo de dinheiro de resgate imediato, recursos que você pode acessar literalmente em minutos, sem qualquer burocracia. Essa camada deve corresponder a 15, 20% do total da sua reserva e precisa estar em contas com liquidez diária, como conta corrente, fundos DI com resgate automático, bem como CDBs de liquidez diária. É o dinheiro que você usaria para uma emergência inesperada no final de semana, quando os bancos estão fechados. A segunda camada representa o seu fundo de estabilização. Recursos acessíveis em até uma semana, destinados a cobrir emergências que você consegue prever com alguns dias de antecedência. Aqui, eu recomendo alocar 30% a 40% da sua reserva total em instrumentos como Tesouro Selic, mais uma vez, CDBs com liquidez diária após uma carência de um dia útil e fundos de DI de baixíssimo risco. A vantagem dessa camada é que ela oferece rendimento um pouco melhor que a primeira, sem comprometer significativamente a liquidez. Já a terceira camada funciona como seu colchão de segurança prolongado. Recursos para emergências que podem se estender por meses. Essa camada, representando 40%, 55% da reserva total, pode ser aplicada em produtos como CDBs escalonados com vencimentos a cada 30, 60, 90 dias, LCIs e LCAs com prazos semelhantes e até mesmo tesouro pré-fixado de curto prazo. A estratégia aqui, pessoal, é criar uma escada de vencimentos, onde você tem aplicações vencendo em diferentes períodos, garantindo acesso regular a parte dos recursos. Uma técnica pouco conhecida para maximizar o rendimento sem perder liquidez é usar o chamado método do escalonamento temporal. Por exemplo, divida a terceira camada em 6 aplicações iguais com vencimentos sequenciais a cada mês. Assim, a cada 30 dias, você tem acesso a uma parte do dinheiro e esse dinheiro pode ser reaplicado caso não seja necessária sua utilização. Para médicos com renda variável de plantões, eu recomendo a automatização do sistema. Configure transferências automáticas no dia do recebimento, destinando percentuais pré-definidos para cada camada. Isso elimina a necessidade de decisões frequentes e reduz a tentação de você usar esses recursos para outra finalidade. É essencial também realizar um rebalanceamento trimestral das camadas. À medida que a sua carreira evolui,
suas necessidades mudam. Um médico recém-formado precisa de uma distribuição diferente de um profissional estabelecido com a família. Portanto, revise a proporção entre as camadas a cada 3 meses, especialmente após usar parte da reserva ou quando houver mudanças significativas na sua vida profissional e pessoal. O teste da sua reserva de emergência. Agora que você compreende a estrutura ideal da sua reserva de emergência, surge uma pergunta crucial. Ela resistiria se 3 crises financeiras atingissem sua vida simultaneamente? O que aconteceria se você precisasse lidar com a despesa médica inesperada, uma queda brusca na sua renda e um problema estrutural em sua casa? Tudo no mesmo mês. É hora de submeter sua reserva a um teste de estresse financeiro rigoroso. Pense nisso como num exame clínico para as suas finanças. E eu desenvolvi uma simulação baseada em casos reais vividos por médicos nos últimos 5 anos. Vamos imaginar um cenário catastrófico. Você sofre uma lesão nas mãos que o impede de realizar procedimentos por 3 meses. Simultaneamente, o mercado financeiro despenca 30% e um familiar próximo precisa de cuidados especiais que exigem sua presença contínua. Primeiro, qual seria seu fluxo de caixa líquido durante esses 3 meses? Calcule a diferença entre suas despesas totais, incluindo as extraordinárias, e qualquer renda residual que você manteria. Segundo, quanto dinheiro você conseguiria mobilizar em 72 horas sem vender ativos com prejuízo? E terceiro, após quanto tempo sua situação financeira começaria a comprometer decisões médicas importantes? Especialidades como anestesiologia, cirurgia plástica, oftalmologia enfrentam riscos únicos. Um anestesiologista, por exemplo, pode perder 100% da sua capacidade produtiva com uma simples lesão nas mãos, enquanto um psiquiatra poderia manter parte dos atendimentos remotamente. Se a sua reserva falhar no teste de estresse, não entre em pânico. Implemente imediatamente um plano B. Primeiro, reforce sua primeira camada com liquidação de investimentos não essenciais. Segundo, revise seus seguros de vida e invalidez, verificando se cobrem incapacidades temporárias. Terceiro, estabeleça uma linha de crédito pré-aprovada com taxas razoáveis como último recurso. Para diferentes fases de carreira, os ajustes são essenciais. Médicos no início de carreira devem priorizar a construção da primeira camada antes de iniciar investimentos agressivos. Médicos em meio de carreira precisam equilibrar a reserva com investimentos para a independência financeira. Já os colegas próximos à aposentadoria devem aumentar progressivamente a proporção da segunda camada, mantendo mais recursos em instrumentos de médio prazo. O teste definitivo para sua reserva é simplesmente visualizar o pior cenário possível na sua especialidade e calcular quanto tempo você sobreviveria financeiramente sem comprometer o seu padrão de vida ou precisar liquidar investimentos com prejuízo. Se a resposta for menos de 3 meses, sua reserva precisa de atenção urgente. O que muitos médicos precisam aceitar, pessoal, é que a reserva de emergência não é um ativo para maximizar rendimentos. Ele é o seu seguro pessoal contra o imprevisível, aquele colchão que protege você quando tudo mais falha. Pense nisso como a taxa que você paga para si mesmo pela tranquilidade de saber que pode enfrentar qualquer tempestade financeira sem comprometer o seu futuro. Esse prêmio vem na forma de um rendimento potencialmente menor, mas com segurança incomparavelmente maior. Não adie a implementação do sistema de camadas que discutimos. Comece hoje mesmo a estruturar sua proteção financeira adequadamente. No próximo vídeo, revelaremos o segundo componente fundamental para a segurança financeira dos médicos que raramente é discutido nas rodas de conversas entre colegas. Tá curioso? Segue a gente. Até lá.